pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre ampliar o perfil. Então se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Toda segunda, quarta e sexta, vídeos novos aqui no canal. E ative o sininho das notificações para você receber em primeira mão. Não esqueça de dar o seu like e roda a vinheta! Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ampliar o perfil, né? Como vocês sabem, eu optei por fazer 3 adoções tardias e a minha intenção é continuar aumentando a minha família através da adoção tardia. A minha experiência particular é a adoção tardia, ela acontece muito mais rápido. Existem muitas crianças no sistema já mais velhas, né? A partir ali dos seus 6, 7 anos de idade, então acaba acelerando muito o processo. E o que acontece? Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas me mandam e-mail, direct, né? E falam, Nath, o meu perfil é de 2 anos, o meu perfil é de 6 meses, esse é um perfil restrito, não é? E sim, esse é um perfil muito restrito, né? É um perfil aí que demora uma média de, pelas pessoas que eu conheço, de 9, 10 anos de fila de espera, né? E acaba fazendo com que o seu sonho demore de acontecer. Só que aí as pessoas vêm e perguntam pra mim, Nath, eu devo ampliar o meu perfil de adoção? Né? E eu nunca falo assim, claro, você deve ampliar. Eu também nunca falo, não, você não deve ampliar. Então eu quis trazer esse vídeo para talvez ajudar vocês de alguma maneira, assim como é com todos os outros vídeos, né? E a primeira questão eu não acho que idade vai diferenciar se ele é seu filho ou não, vai diferenciar o relacionamento ou não, vai diferenciar o amor ou não. Não, eu acho assim, se você consegue amar um bebezinho, esse mesmo amor vai surgir com uma criança mais velha, com um adolescente, eu acredito plenamente nisso. Mas aí o que acontece? Uma criança mais velha, ela vai trazer situações para você que talvez você não esperava e que talvez, muito talvez, você não passaria como recém-nascido, né, ou como um bebezinho. Por que eu falo talvez? Talvez você não esperava, porque talvez você não se preparou. Eu mesmo, na época em que eu adotei minha primeira adoção, não se falava sobre adoção, não tinha canais de adoção, não tinha livros e filmes que abordavam como construir o relacionamento, como que é a didática, como é o funcionamento em casa, não tinha isso, né? E talvez você passe ou não por isso, quando é um bebê ou não, porque talvez você adote um bebê e seja tudo maravilhoso, e aí chega na adolescência, vai ser mais difícil. Talvez pela questão da adoção, né, quando surgiu o fator dele ser adotado e tudo mais, ou simplesmente pela adolescência, que a adolescência é uma fase já bem complicada, né? Então, eu fico meio assim, de falar se você deve ou não ampliar. Quando você deve ampliar o seu perfil? Quando você já esteja ciente das dificuldades de adotar uma criança mais velha. Uma criança mais velha, ela vem com muitos traumas, muitas feridas da alma, ela vem bem sensível, né? Não é como um bebezinho. O bebezinho nem sabe o que está acontecendo. Já a criança mais velha, ela tem aquela de que ninguém me ama, eu não sou boa o suficiente, logo vão me devolver, será que esse lar é um lar seguro? Será que eu posso confiar nesse adulto? Ela vem magoada, chateada, com alguns problemas de comportamento, alguns problemas, né, na escola. Então você vai enfrentar em muitas situações logo de cara, né? Você pode lidar com uma criança mais depressiva, você pode lidar com uma criança que tem as dificuldades na escola. Então, se você estiver disposto a passar por tudo isso, lembrando que isso pode acontecer mesmo sendo uma criança bebezinha, quando chegar ali nos 7, 8 anos você ter alguma dificuldade, mas isso é uma coisa que é certeza,
Se você acha que não, eu tô pronto para passar por isso, eu consigo lidar com isso, ou eu não consigo, mas eu quero muito, porque às vezes a gente não tá preparado para uma situação, mas a gente quer tanto que a gente faz aquilo acontecer, a gente faz aquilo dar certo. Então, se você acha que você tá preparado para isso, sim, isso é um motivo para você aumentar o seu perfil. É muito importante você saber que você pode adotar uma criança, 2 ou 3 ou 4, podem ser um grupo de irmãos ou você pode ir adotando em tempos diferentes. Cada criança é diferente e vai surgir tudo de uma maneira muito diferente, tá? O Danilo é o meu mais novo, ele é uma criança extremamente feliz, ele sempre foi uma criança alegre, uma criança extrovertida, uma criança aberta para tudo e todo mundo, mas ele tinha muitas dificuldades na escola, muitas dificuldades na escola mesmo, e muitos problemas de comportamento. Então, pra mim, o mais difícil com o Danilo não foi criar o elo de mãe e filho. Não, isso surgiu muito rápido, ele era muito afetivo, muito amoroso. Ele não era uma criança traumatizada em se entregar, apesar de ele ter sido devolvido por várias famílias, ele não tinha esse trauma. Então, criar o elo foi muito fácil amar o Danilo, foi muito fácil se apaixonar por ele, né? Mas ele era uma criança que me estressava 24 horas, eu tinha que ir todos os dias na secretaria. Então, eu tive que lidar com essa dificuldade que se eu tivesse adotado um bebezinho, não teria acontecido. Voltaria atrás? De maneira nenhuma. Como eu falei pra vocês, eu pretendo adotar novamente adoção tardia, independente das dificuldades, tá? Mas o amor que existia entre nós dois, e existe, me fez querer passar por tudo aquilo. E foi só uma fase, né? Logo ele pegou o ritmo, viu que as coisas não eram daquele jeito, que existia limite, que existia regras a serem seguidas. Logo ele percebeu que o estudo era muito importante. Então hoje a gente não tem mais essa dificuldade. O Daniel, ele é neutro em tudo, neutro em tudo. Ele quase não aprontava, mas ele também não demonstrava muito ali o sentimento, ele tinha uma certa insegurança, né? Ele era muito acessível, ele falava com todo mundo, ele conversava com todo mundo, ele fazia amizade, ele demonstrava afeto e carinho com a gente, mas ele tinha vícios de comportamento que deixava preocupado, ele mentia muito, ele manipulava, e aí a gente teve que tratar o caráter. Entende? Que já não era mais arte de criança, era no caráter. E aí eu tive que tratar o caráter dele, né? Com exemplo, com castigo, com disciplina. Eu e minha esposa tivemos que tratar o caráter dele e isso foi mudando. Hoje em dia a gente não tem mais dificuldade com mentira, com alguns tipos de comportamentos inadequados, né? E a Clarice, né? A Clarice, ela é a criança mais doce, mais carinhosa do mundo. Pensa numa criança assim amorosa, carinhosa, que tudo te abraça, tudo te beija, que se você espirra ela fica preocupada achando que você tá doente, que se propõe a fazer tudo. Se eu tô varrendo ela, mãe, quer que eu passe o pano? Se ela vê o meu esposo indo pro carro, ela me pergunta se quer ajuda com a cadeira de rodas. Então é uma criança muito amorosa. Porém, ela não é acessível, né? Então assim, pra você se aproximar com a Clarice tem que ser tudo com calma. Não adianta você forçar beijo, não adianta você forçar abraço, não adianta você forçar amizade, ela tem o tempo dela, sabe? Ela meio que se protege, meio que se restringe. E ela é muito insegura, ela acha que ela não é boa o suficiente, que ela não é merecedora, que ela não é inteligente o suficiente, que ela não é amada de verdade, que ela ainda não está em seio familiar. Ela fica sempre assim com o pezinho atrás, né? Então a gente tá tendo que lidar com isso. Então eu fico sempre reforçando pra ela o quanto ela é amada, o quanto ela é desejada, o quanto nós a queremos aqui. E aí ela está desabrochando. Por que eu estou falando isso? Isso são conflitos de adoção tardia, porque eles já chegaram magoados, né? Já chegaram com alguns hábitos, né? Que por não ter tido uma educação, por não ter tido um exemplo, coisas que você não vai passar com uma criança pequenininha, né? Mas que você pode sim vir passar na adolescência, porque são coisas também que na pré-adolescência às vezes surge, às vezes aparece, né? Uma insegurança ou um mau comportamento. E aí você vai ter que ter o jogo de cintura para quê? Para entender a criança,
Se for mais de um, para saber que cada criança é cada criança, eles podem ser irmãos, eles podem ter passado pela mesma coisa, mas eles vão absorver e lidar com aquela coisa de forma diferente. Você vai precisar ter paciência, né? E principalmente você tem que entender que você é o você é o adulto da relação, que cabe a você a fazer dar certo e precisa ser uma decisão sua. Coisas que muitos pais adotivos escutam, seja quando adota bebê ou quando adota criança grande, você não é meu pai, você não é minha mãe, eu não te amo, eu quero voltar pro abrigo, eu sinto saudade do abrigo. Às vezes eles falam de forma agressiva, para te ferir, e às vezes eles falam de forma só como se estão se abrindo, tá? Tipo, eu tô com muita saudade do abrigo, se eu quiser voltar, você deixa eu voltar? Né? E aí cabe a você virar e falar, não, você não vai voltar pra canto nenhum. A sua casa é aqui, eu sou sua mãe e seu pai, não tem como escolher. Por quê? A criança, ela fala isso porque ela tem receio. Ela acha, a qualquer momento eu vou ser entregue de volta, a qualquer momento eu vou ser abandonada. Então vamos antecipar esse sofrimento? Né? Não vamos ficar perdendo tempo aqui não, porque eu fico me apegando, eu fico me acostumando, e aí a gente diminui esse sofrimento. É isso que eles pensam. Então você tem que estar decidido, independente do que a criança falar, independente do que a criança fazer, você tem que estar decidido que não, é o meu filho, eu vou fazer acontecer. Se você tiver com essa decisão, ok, pode ampliar o seu perfil. Se você tiver dúvidas, não amplie o seu perfil. Você precisa ter 100% de convicção de que, independente da dificuldade, aquela criança ou aquele adolescente é seu filho. Se você tiver essa convicção, pode ampliar o perfil, ok? Quando você não deve ampliar o perfil? Eu estou com pressa de ser mãe. Eu vou ampliar o meu perfil para mim não ficar 10 anos na fila. Porque você só vai estar lidando com a frustração de não querer ficar na fila. E aí quando aquela criança chegar magoada, ferida, né, com várias dificuldades, você não vai estar pronto e você nem vai querer realmente passar por aquilo, por aquela dificuldade, né? Então você não deve ampliar o perfil por pressa. Você deve ampliar o perfil porque você acha que o seu filho possa ter essa idade, que a idade não importa para você, que a idade é só um algoritmo. Aí sim você pode ficar em paz e ampliar o seu perfil. Caso contrário, não amplie o perfil. Outra situação que a gente não deve ampliar o nosso perfil. Tem tanto adolescente no abrigo, né? Eu vou adotar um adolescente, coitadinho dele. Não, você não pode fazer caridade. Maternidade não tem a ver com caridade, mesmo quando é feito pela adoção, tá? Muitas pessoas tendem a pensar que quem adota está fazendo um bem, que quem adota está fazendo caridade, quando não é. A adoção é uma alternativa à maternidade, é uma opção. Assim como você pode ser mãe através de uma gravidez por inseminação, como você pode ser uma mãe solteira, como você pode ser uma mãe jovem, mesmo sendo muito jovem você decidiu ser mãe, ou quando de repente a gravidez acontece, você decide mantê-la a gravidez porque você deseja ser mãe, mesmo que foi inesperado. A adoção é a mesma coisa, é só uma opção de maternidade, uma alternativa, uma forma com que ela aconteceu, né? Então, você não pode ficar preso a isso. Coitadinho, não. Se você tem dó das crianças mais velhas, né, porque não tô falando que você não possa sentir dó, né, que você não pode sentir empatia, não é isso. Mas se você tem esse sentimento de querer fazer o bem, faça. Apadrinhe, pague um curso, leva uma roupa, um tênis, alguma coisa que um adolescente próximo de um abrigo da sua cidade esteja precisando, né, faça uma poupança para uma criança abrigada, quando ela fazer os 18 anos e ela precisar sair do abrigo, ela tem uma condições financeira. Ofereça o seu apoio, o seu carinho, mas você ajudar e você apoiar é muito diferente de você ser mãe, tá? Eu fui voluntária durante alguns anos na ONG da minha igreja
E ser mãe é muito diferente de você passar algumas horas lá com criança carente, tá? Eu auxiliei, né, na ONG, dando aulas de informática para as crianças carentes, e existiam crianças com as mesmas carências que meus filhos chegaram, mas a minha responsabilidade e o meu dever é muito diferente da que eu tenho hoje sendo mãe. Então não amplie o seu perfil para fazer caridade. Não amplie o seu perfil para ajudar, tá? Existem muitas maneiras de você ajudar as crianças abrigadas e é muito importante e muito relevante, mas quanto mais velha a criança é, mais histórico e mais bagagem ela tem. Então, para você ser mãe, você tem que querer ser mãe, sabe? Eu tenho ajudado algumas mãezinhas e o que eu tenho falado é, você precisa decidir ser mãe. Ser mãe é uma decisão, é uma escolha, não é um sentimento, sabe? Você pode engravidar e gerar uma criança, você pode até ficar com ela e você pode nunca ser mãe. Eu escuto isso de muitas amigas minhas e de muitas adolescentes que eu conheço e que eu ouço de que a minha mãe nunca foi mãe de verdade, minha mãe nunca cuidou de mim, minha mãe nunca esteve presente, minha mãe nunca me maltratou, mas ela também nunca me amou de verdade, né? Então ser mãe não é só pôr no mundo ou não é só fazer as suas obrigações. Ser mãe é uma decisão, é uma escolha. Eu quero ser mãe, eu quero participar, eu quero cuidar. Não é questão de você dar aquilo, suprir aquilo que a criança precisa financeiramente, é suprir as outras necessidades dela, né? Então, se você estiver disposto a ser mãe, a ser pai e a lidar com todas as dificuldades, né, de uma adoção tardia, de um adolescente, de um jovem, todas as feridas na alma, todas as, né, aquele relevo de emoções, uma hora tá feliz, outra hora não tá, uma hora tá com o bico, outra hora não tá, quando precisa dar espaço, quando você tem que se impor, né? Tudo isso, se você tiver decidido a pagar esse preço, aí sim você deve ampliar o seu perfil, tá? Não amplie o seu perfil se você não tiver certeza disso, não amplie o seu perfil se você não quiser pagar o preço. Porque quando a gente adota um pré-adolescente, uma criança de 12 anos, a gente acha que a criança de 12 anos sabe fazer tudo. Não sabe, chega sem saber escovar os dentes. E aí você vai ter que ficar lembrando todos os dias, você vai ter que ficar brigando. Não amplie o seu perfil porque você vê meus vídeos e acha tudo maravilhoso, porque não é tudo maravilhoso, gente. A gente tem nossas dificuldades. A única diferença é que eu e meu esposo, a gente está disposto a passar por essas dificuldades. Então, nós fomos, né, ter uma consulta com a psicóloga do fórum, por causa do processo da Clarice, e aí ela perguntou, e aí, como vocês estão? Vocês estão firmes e fortes? Vocês estão decididos a continuar com o processo da Clarice? Claro, não é uma opção. Ela é nossa filha e ponto, acabou, não importa quais sejam as dificuldades. E aí, ela ficou feliz, obviamente, né? Porque é assim, a Clarice é um amorzinho. Ela é uma criança que não dá trabalho, mas ela é uma criança que é bem sentimental, bem delicada, então tá exigindo de nós uma coisa que os meninos não exigiam, né? A gente tá aprendendo a lidar com ela. É bem isso, eu quero muito ser inspiração pra vocês, eu quero muito dar força pra vocês. Eu acredito verdadeiramente na adoção tardia, pra mim eles sempre foram meus, sempre. Eu quero que vocês sejam fiéis a vocês, principalmente pelas crianças. Nenhuma criança merece retornar ao abrigo. Eu fico imaginando, por mais que eu tenha os meus filhos e eu converse, eu tenha essa minha experiência, eu não consigo imaginar qual é a sensação de você acreditar que aquela pessoa te quer e de repente você ser abandonado. Eu não consigo imaginar. Eu fico imaginando quanto deve destruir, acabar com os sentimentos e os pensamentos e com a alma dessa criança. Então, o vídeo é pra dizer pra vocês que só ampliem o seu perfil se vocês realmente quiserem muito e estiverem dispostos muito a lidar com qualquer situação. Entendeu? E não porque a Natália adotou e deu certo. Porque só deu certo porque eu quis que desse certo.
Então, se você não quiser muito que dê certo, você não tiver forte o suficiente, não vai dar certo. E aí você vai sair ferido, essa criança vai sair ferida e vai ser pior. Entendeu? Às vezes as pessoas falam que esperam muito, mas para tudo tem-se um tempo, né? A gente planta um pé de limão, no dia seguinte não tem limão. Passa-se meses para ter limão, não é verdade? Né? Aí o que acontece se você pegar o limão verde? Não vai estar bom, não vai ter suco, não é verdade? E é assim mesmo. Às vezes você fala, eu vou ampliar só para correr rápido o processo, mas não vai estar no tempo, você não vai estar pronto, você não vai estar maduro. E aí vai causar sofrimento. Então, o que eu estou querendo dizer é que a ampliação do perfil deve-se ser uma coisa muito bem pensada, estruturada na família, tem que ser uma coisa que os dois esteja firme, esteja forte, esteja decidido, porque quando um estiver fraco o outro levanta, sabe? Aqui em casa é muito assim, quando eu tô fazendo errado ou quando eu tô desanimado, meu marido vem e me põe pra cima e vice-versa. É muito importante isso. Eu quero muito que as crianças mais velhas sejam adotadas, eu quero muito que todos vocês que me assistem possam viver o que eu tenho vivido, e até melhor, né? De realmente encontrar o seu filho através da adoção, seja bebê, seja criança, seja pré-adolescente ou seja adolescente. Eu quero muito, de verdade, mas eu quero que isso seja real. Não vai ser fácil e às vezes vai doer, mas é muito possível, tá? Então eu quis deixar esse vídeo porque muitas pessoas me perguntam se deve ou não ampliar o perfil. E essa é a resposta. Então eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de dar o seu like, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!